Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E já peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo, ative também o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar e não esqueça aí de clicar no curtir, ajuda bastante a gente, fortalece bastante o canal e faz com que o conteúdo chegue a outros fãs de automobilismo, assim como vocês. E nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, o grande destaque aí fica em conta da nova proibição que a F1 quer impor no modo de qualificação, no modo de ataque, no Party Mode, que principalmente a Mercedes usa durante as sessões de classificação e que tem mantido aí, não só por isso, mas que tem ajudado muito a Mercedes manter a dominância dela na temporada, que já começa com uma boa qualificação no sábado e se estende por todo o domingo. Então, explicando rapidamente o que seria aí o Party Mode, esse modo de qualificação, é uma potência extra que as equipes têm, né? Não é só a Mercedes que tem, todas as equipes também têm isso, mas a Mercedes é mais intenso, digamos assim. Então, durante a última perna, né, a qualificação é dividida em 3 pernas aí, o Q1, o Q2 e o Q3, é no Q3 que se define a pole position. Então, durante a última perna da qualificação, algumas equipes aí usam uma potênciazinha extra do motor. E isso, a Fórmula 1, né, quer acabar com isso com a intenção de nivelar o grid, né? A gente já tinha tido essa notícia há algum tempo atrás, aqui algumas semanas atrás, mas agora a novidade é então que isso já pode acontecer na 7ª rodada da temporada, o Grande Prêmio da Bélgica, marcado para o final de agosto ainda, né? Então, neste final de semana aí, começamos amanhã com os treinos livres para o GP da Espanha, a 6ª etapa da temporada 2020, adiada aí, como todo mundo sabe, pela pandemia da Covid-19. Em seguida temos um final de semana de descanso, entre aspas, porque será um final de semana muito movimentado, não na F1, mas fora da F1. Então é no último final de semana de agosto, na Bélgica, que a Fórmula 1 já quer começar com isso, já quer cortar esse modo de qualificação, e isso, claro, vai afetar todas as equipes, mas acredita-se que principalmente a Mercedes seja muito afetada por isso, já que é a equipe que tem mais destaque aí e na última perna da qualificação, no Q3, sempre consegue uma grande vantagem para os rivais, né? E isso veio à tona, né? Então essa proibição que estava programada só para 2021, então agora já para a corrida daqui 2 semanas, então na Bélgica essa proibição vem à tona durante um período conturbado aí de negociações da Fórmula 1, né? Então a Mercedes disse que não queria assinar o Pacto da Concórdia, né, que prevê os bônus da categoria. Ontem foi anunciado então que ontem venceria o prazo, dia 12 de agosto, mas a Fórmula 1 anunciou que estendeu até 18 de agosto. A gente não sabe muito o que se passa por aí. Segundo a Fórmula 1, algumas observações legais foram feitas sobre esse contrato e eles então precisariam de um tempo a mais para rever isso, mas na verdade é que a gente já pode traçar aí um panorama e que talvez seja um jeito da Fórmula 1 pressionar a Mercedes. Olha, nós vamos acabar com o seu modo de ataque se você não assinar esse Pacto da Concórdia. Claro, são teorias aí conspiratórias com certeza, mas na Fórmula 1 há muita política envolvida e por que não poderia ser sim uma forma aí de pressão dos bastidores, né, que com certeza iria se refletir na pista entre todas essas negociações que estão em andamento. Fato é então que as equipes receberam uma carta com essa proposta, ainda não houve um pronunciamento oficial, mas podemos ter já então no GP da Bélgica Mercedes e o restante do grid atuando na qualificação sem o modo de ataque. E já que falamos então do GP da Espanha, 6ª temporada, que começa nessa sexta-feira com os primeiros treinos livres, o Sérgio Pérez, né, então o mexicano que havia testado positivo para a Covid-19 há 2 semanas atrás, pouco antes aí do início das atividades do GP da Inglaterra, que marcou a 4ª temporada então da Fórmula 1, ele testou positivo e teve que ficar de quarentena. Com isso, a Racing Point chamou para o lugar dele o Nico Hülkenberg. Ele esteve presente então em 2 GPs, mas acabou correndo só em um, né? Então no primeiro, ali em cima da hora, minutos antes da largada para o GP da Inglaterra, a Racing Point achou um parafuso aí de
pouco mais de $2 aí no motor, que acabou caindo no motor, impossibilitou que o motor entrasse em funcionamento e o Hülkenberg então perdeu a corrida. No GP seguinte, aí o GP dos 70 anos, então vimos uma boa atuação do piloto alemão, né, que marcando esse retorno dele da Fórmula 1, depois de vários anos aí com a Renault, mas agora para esse final de semana, então, o Pérez testou negativo e vai reassumir o seu lugar na Racing Point. O Pérez que vinha numa boa crescente aí, sem dúvida a melhor oportunidade que o Pérez tem de mostrar o seu talento na Fórmula 1, o RP20, né, o controverso RP20, ele é o melhor carro que o mexicano já teve e sem dúvidas então esse final de semana aí a gente deve ver o Pérez novamente brigando por essa crescente que ele vinha mostrando aí nas primeiras etapas de 2020. E fechando então a nossa quinta-feira, teve a última etapa da grande decisão da Fórmula E em Berlim, foram 6 corridas em 9 dias e hoje deu dobradinha da Mercedes com Stoffel Vandoorne em primeiro e o Nick De Vries em segundo. Os brasileiros então, o de Grassi foi o 6º colocado, o Massa apenas o 16º e o Sérgio Sete Câmara 19º. Mas o Felipe Massa então logo após o final da corrida já anunciou que está de saída da categoria elétrica em 2021, na verdade, para a 7ª etapa aí da Fórmula E, então o Massa não participará mais da equipe Venturi. Ele não anunciou seus planos ainda, se ele permanecerá na Fórmula E, se ele vai fazer alguma outra coisa. O que o Massa fará em 2020, ele disse que vai anunciar em breve, mas de fato então não veremos mais o Massa na equipe monegasca Venturi no grid da Fórmula E para a 7ª temporada. Esses foram alguns dos destaques de hoje. Confira essas e outras notícias no site f1mania.net. Aproveite também para conhecer nossos outros conteúdos. Temos nossos podcasts aí em todos os agregadores, então de segunda a sexta-feira você encontra o F1 Mania em ponto, com Carlos Garcia e comigo, também os destaques aí do esporte a motor, um debate aí descontraído sobre tudo que tá rolando no esporte a motor. Semanalmente, então, temos o podcast F1 Mania Mundo Afora, com Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom, um panorama aí dos brasileiros no exterior, e tem também semanalmente o Full Gas Podcast, tudo sobre MotoGP com os Gabriéis, Gabriel Carvalho e Gabriel Lima. Então é isso, por hoje eu fico por aqui, a gente se vê amanhã, um grande abraço e até mais.